Muito boa noite a todos. Meu nome é Marcel e é com muita satisfação que eu venho aqui nessa casa para fazer palestra pela segunda vez. Então, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós nesta noite e que nesses minutos que nós vamos estar aqui reunidos, nós possamos sentir o abraço fraterno de toda a equipe espiritual que há muitas horas já vem preparando este ambiente, magnetizando estes móveis, energizando as paredes, o teto, o chão e fortalecendo os trabalhadores que se dedicam com tanto carinho às atividades desta casa. E toda essa preparação para que a gente pudesse chegar aqui nesse momento sentindo na pele mesmo essas vibrações de harmonia, de paz e de tranquilidade que a gente percebe que reinam neste ambiente. A história da humanidade, ela nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, não é mais necessário enfrentar as fogueiras dos mártires e nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e fordes sustentados pela fé. Essas palavras não são minhas. São palavras que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Amar o próximo como a si mesmo, no item 13, que fala da fé e da caridade. Ali no Evangelho ele nos fala também que a caridade sem a fé, ela não é suficiente para promover a paz social que seja capaz de trazer felicidade à humanidade. Nos fala que a caridade sem a fé é impossível e que nós poderemos até encontrar entre os homens alguns impulsos generosos, mas aquela caridade com altruísmo, com abnegação, aquela caridade que deixa de lado todo o interesse egoísta, essa caridade só a fé pode nos inspirar. E nada mais, além da fé, pode proporcionar a nós coragem, perseverança, segurança, para que a gente possa carregar as cruzes da nossa vida. Para a gente ver que importância tem a fé na nossa trajetória. E nós costumamos falar muito de fé. Fé é uma palavra que está na boca do povo. Mas será que a gente sabe mesmo o que é fé? Qual é o significado dessa palavra? Como que a gente emprega a fé? Pela etimologia, que é aquela ciência que estuda a origem e o significado das palavras, fé vem do grego pistia e também do latim fides, que nos remete a uma atitude de fidelidade, que nos indica uma noção de acreditar. Fé é crença, é confiança, é credibilidade. A fé é um sentimento de crença total em algo ou em alguém, mesmo que a gente não tenha nenhuma prova evidente de que esse algo ou esse alguém exista de verdade. A fé, ela consegue nos dar a certeza de que é possível alcançar os nossos objetivos. E ela nos proporciona uma espécie de lucidez. E através dos nossos pensamentos, nós conseguimos até de uma certa forma prever os meios para atingir os nossos objetivos. Então todo aquele que tem fé, ele caminha e avança com mais determinação. Ele pensa, age de uma forma infalível e é capaz de grandes realizações.
O tema que foi proposto para nós hoje faz uma conexão entre sentimento e ação. Um elemento que move o outro, a fé e a caridade. A fé expressa um sentimento, o sentimento do homem em relação às razões da vida, as relações dos homens com o seu Criador. Ter fé é acreditar que existe dentro de nós algo que é maior do que nós mesmos e maior até do que o mundo que nós vivemos. Algo que é responsável pela criação de tudo que está à nossa volta, inclusive pela criação de nós próprios. Ter fé é reconhecer-se como criatura e confiar no Criador. E a vida, quando nós não temos fé, ela perde o seu sentido mais amplo. Aqueles sentimentos de altruísmo, de abnegação, aquele desejo, aquela satisfação de ver o progresso e o bem-estar do próximo, ficam esvaziados e vão dando lugar àquelas satisfações imediatistas, ao materialismo, ao egoísmo, aos prazeres efêmeros. E como a fé está intimamente ligada com a caridade, o Evangelho nos diz que a caridade sem a fé é impossível de ser praticada. A caridade verdadeira, aquela que deixa de lado qualquer interesse de egoísmo, qualquer esperança de recompensa por praticar a caridade. Existem ainda muitas pessoas que não têm uma ligação com o Criador, que não têm, vamos dizer, religiosidade. E não estamos falando aqui de religião, mas sim de religiosidade, que são coisas distintas. Essas pessoas não conseguem compreender, é muito difícil para elas compreender, que todos nós somos irmãos, que todos nós necessitamos uns dos outros para vencer os desafios, as tribulações da nossa vida. Quem não reconhece Deus tem muita dificuldade de enxergar além das suas próprias necessidades. Como diz o Evangelho, pode até ter impulsos de generosidade, mas ser caridoso, ser abnegado, ser resignado, daí é uma grande distância. Porque essas pessoas, se elas se ocupam apenas de satisfazer os seus interesses e as suas necessidades, não vão encontrar espaço na sua vida para praticar a caridade. Se elas atropelam as necessidades do outro em prol das suas próprias necessidades, não conseguem fazer uma concessão, não conseguem reservar um tempo para auxiliar alguém que esteja em necessidade. E assim vão vivendo, muitas vezes pagando um preço muito alto da desarmonia, da discórdia entre aqueles que convivem com eles. A nossa fé, ela deve ser potencializada, ela deve ser estimulada, porque ela é como uma alavanca que nos empurra para conseguirmos conseguir fazer as nossas realizações. Porque todo aquele que quer ser forte, espiritualmente falando, precisa desenvolver dentro de si esse potencial que está aqui repousando no seu coração. E a fé, ela só se realiza na sua plenitude quando ela é consequência da razão. Quando ela é bem trabalhada no nosso íntimo, ela se torna uma fé calma, uma fé fecunda, e vai nos propiciando um equilíbrio físico, orgânico, emocional, psicológico. E é através desse equilíbrio que vão se materializando os ideais de enobrecimento do ser humano. Por outro lado, aquela fé que não produz nada é uma fé inútil. É mais ou menos como uma lâmpada muito forte, muito potente, que não consegue espalhar a sua claridade e torna-se mesmo inútil.
O apóstolo Tiago nos fala que a fé sem obras é uma fé inoperante. E as obras que a fé nos convida a fazer é a prática da caridade. A caridade é aquela virtude que constitui a mais alta expressão do sentimento humano. A gente pode até dizer que a caridade ela é a materialização da nossa espiritualização. E o nosso Mestre Jesus, em tudo que Ele nos ensinou, Ele sempre nos chamou a atenção para a valorização dessa virtude, que é aquela que vai nos colocar no caminho da eterna e da verdadeira felicidade. Em todas as suas passagens, a gente pode extrair o ensinamento maior de Jesus, a caridade. Ele sempre nos recomendou, Ele sempre exemplificou, através das suas ações, a caridade. E grande parte daquilo que Ele pregou quando passou aqui junto conosco, tinha como objetivo combater o egoísmo e o orgulho, que são os dois maiores vícios do ser humano e que estão na contramão da caridade. O apóstolo Paulo, que depois de Jesus talvez seja a maior expressão do cristianismo, ele compreendeu muito bem o sentido da caridade e nos deixou uma grande mensagem a respeito dessa virtude que todos nós precisamos desenvolver. Na primeira epístola aos Coríntios, Paulo nos fala da necessidade da caridade com essas palavras: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que ecoa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tiver o dom da profecia, que eu possa penetrar todos os mistérios, que eu tenha um conhecimento perfeito de todas as coisas, ainda que eu tenha toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, sem caridade eu nada sou. E mesmo que eu distribua todos os meus bens para dar alimento aos pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, sem a caridade, isso de nada me serviria. E ele ainda nos fala que a caridade é branda, é pacífica, é benfazeja. Ela não é precipitada, não é temerária, não é invejosa. A caridade não se enche de orgulho, não desdenha com ninguém. Ela não cuida dos seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa nenhuma. A caridade não se rejubila com o mal, mas se rejubila sim com a justiça, com a verdade. Paulo nos diz que a caridade tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. E ele termina nos dizendo que existem a fé, a esperança e a caridade como três grandes virtudes, mas que dentre elas a mais excelente é a caridade. E nessa passagem, Paulo faz uma comparação com o símbolo que retine, o bronze que soa. O bronze que soa é aquele sino da igreja que faz muito barulho. O símbolo é um disco de metal muito parecido com aqueles discos, com aqueles pratos da bateria, que quando a gente bate com uma madeirinha faz um barulhão danado. Então ele fala que se ele não tiver caridade, ele será como um símbolo que retine, ou seja, ele vai fazer muito barulho e nada mais do que isso. Ele nos deixa a entender que a fé sem ação é uma fé morta, que só vai fazer barulho e nada mais do que isso, vai ser inútil. Quando a gente decide praticar a caridade, ela se torna um divisor de águas na nossa vida. E nós podemos praticá-la de várias maneiras. Caridade material, caridade espiritual.
Podemos praticá-la através de uma prece em favor de alguém que esteja necessitado, passando por uma aflição, cedendo os nossos ouvidos para ouvir aquele que precisa e quer ser ouvido, dando um conselho sem fazer julgamentos. E podemos fazer a caridade também dando o pão para quem tem a fome, para quem está carente materialmente. Mas é preciso que a gente tome muito cuidado quando a gente pratica essa caridade material. Precisamos colocar amor nessa caridade e não encarar isso apenas como uma esmola que a gente dá, vira as costas e transfere a responsabilidade. É muito comum, acho que já deve ter acontecido, se não com todos, mas com a maioria aqui. Às vezes a gente está passando na rua e a gente vê na calçada alguém jogado. Uma mulher em necessidade, rodeada de filhos, maltrapilhos, mal cheirosos, famintos. E a gente olha, pensa assim: nossa, que sofrimento, que quadro triste. Colocamos a mão no bolso, tiramos alguns trocados e estendemos para aquela pessoa dizendo: que Jesus a ampare, minha irmã. Viramos as costas e vamos embora. Nesse momento, é claro, é verdade, que brilhou dentro de nós uma gota de amor. Mas se a gente parar para pensar, que amor vazio, que amor efêmero, um amor que deu uma esmola para apenas aliviar a própria consciência, transferindo a responsabilidade da providência maior para o Cristo. Jesus a ampare, minha irmã. Quando, na verdade, o Cristo talvez estivesse esperando de nós a iniciativa, a providência de parar, conversar, entender qual é o verdadeiro problema, qual é a verdadeira necessidade daquela pessoa, e aí sim poder ajudá-la verdadeiramente. E não apenas dando alguns trocados na sua mão, como se isso fosse a solução de todos os seus problemas. É claro que em nem todas as situações é possível fazer isso, mas sempre tem um jeitinho. A caridade, quando ela não é feita com amor, ela se torna displicente. E sempre haverá uma nova tarefa para a gente executar. Sempre haverá uma tarefa para nos provar, para nos testar até que ponto nós estamos tendo fé suficiente para promover dentro de nós a prática da caridade. Fazer a caridade é praticar o bem sem esperar nenhuma recompensa por isso. Porque a caridade faz mais feliz o coração daquele que a está praticando e também o coração de quem recebe as benfeitorias daquela caridade. Torna esse coração uma fonte de luz que vai invadir as trevas, a escuridão do egoísmo, do preconceito, da arrogância, do ódio, da maledicência e de mais uma infinidade de sentimentos inferiores que a gente ainda carrega dentro de nós. E o Espiritismo, como sendo o cristianismo redivivo, ele vem nos reafirmar o ensinamento do nosso Criador, nos dizendo que fora da caridade não há salvação. O Espiritismo ele nos mostra uma nova maneira de encarar a fé. E esse é um ponto muito importante, porque enquanto outras doutrinas procuram manipular as consciências, coibir o livre-arbítrio, procuram impor comportamentos, incutindo ideias de medo, o Espiritismo deixa o nosso pensamento fluir livremente,
o mais naturalmente possível, para que isso sirva que o indivíduo possa demonstrar a sua autenticidade, a sua verdadeira identidade. Assim é a fé espírita, com características próprias e muito especiais que a diferem de qualquer outra doutrina. O próprio Kardec nos fala que aquele que tem fé mostra um sinal de progresso. A gente não pode imaginar que vamos adquirir a fé assim, num passe de mágica, de um dia para o outro. A fé é um processo que vai se crescendo dentro de nós dia a dia e que de um momento para o outro a gente acaba despontando para isso. A fé, ela é a mãe da esperança e da caridade. E aquele que já a possui demonstra que já deu alguns passinhos a mais na evolução. Quem tem a fé já sedimentada no seu íntimo, consegue praticar a lei do amor, consegue praticar a caridade com muito mais naturalidade, como uma coisa mais normal do mundo. E esse entendimento de fé é muito importante para nós cristãos e principalmente para os espíritas, para que a gente possa, no nosso dia a dia, em todas as nossas atitudes, em todas as nossos pensamentos, pautá-los sempre dentro daquela moral elevada e da ética que Cristo nos ensinou. Eu trouxe um texto, uma pequena frase de Emmanuel, que está no livro A Verdade Responde. E ele nos diz assim: acendamos a vela humilde da nossa boa vontade, no chão de nossa pobreza individual, para que as sombras terrestres diminuam e o esplendor solar sintonizar-se-á com a nossa flama singela. Veja bem, ele manda a gente acender a vela da nossa boa vontade no chão, para que a nossa sombra não apareça, e que dessa forma a luz solar possa se sintonizar com a luz da nossa vela. E isso para que a gente possa entender o quão pequeno nós somos ainda, o quanto que nós temos que trabalhar para nos modificar e para nos melhorar. E para encerrar esse nosso encontro de hoje, eu, pesquisando para preparar essa palestra, eu me lembrei de uma canção que a tradução dela é uma canção americana já um pouco antiga, e a tradução dela acho que tem muito a ver com o tema de hoje. Dizem que a inspiração para compor essa música veio de um fato que aconteceu nos Estados Unidos, lá em Washington. Numa noite que estava muito frio, uma nevasca muito forte, havia um orfanato e um padre fazendo plantão. De repente, ele ouve bater na porta. Quando ele abre, ele vê um menino coberto de neve, passando muito frio, com poucas roupas e carregando nos ombros um outro garoto menor do que ele. O padre olha aquela cena e vê estampada na cara do menino a fome, a miséria e a necessidade, e manda os dois entrarem. E ele se dirige para o menino e fala assim: nossa, esse garoto que você está carregando nas costas deve ser muito pesado. E ele responde para o padre assim: ele não é pesado, ele não é um fardo, ele é meu irmão. Essa música, ela foi gravada no final dos anos 60 por um grupo chamado The Hollies. E como é em inglês, eu não vou me arriscar a cantar, porque isso seria um suicídio. Mas é uma música bem conhecida de todos. Ela, se não me engano, foi até tema de filmes, mais ou menos bem conhecida. E a tradução da letra dessa música, a tradução literal, diz o seguinte: o nome da música é Ele Não É Pesado, Ele É Meu Irmão. E diz assim: a estrada é longa,
com muitas curvas sinuosas, que nos leva, quem sabe onde. Quem sabe onde. Mas eu sou forte, forte o bastante para carregá-lo. Ele não é um peso, ele é meu irmão. E assim continuamos. Seu bem-estar é a minha preocupação. Não é um fardo carregá-lo. Nós chegaremos lá, eu sei disso. Ele não seria um estorvo para mim. Ele não é um fardo, ele é meu irmão. Se estou absolutamente sobrecarregado, estou sobrecarregado de tristeza. Que o coração de todos não está repleto de alegria, de amor uns pelos outros. Esta é uma longa estrada, da qual não há retorno. E enquanto estamos a caminho dela, por que não partilhar? E a carga não vai me pesar absolutamente. Ele não é um fardo, ele é meu irmão. Ele é meu irmão. Ele não é um fardo, ele é meu irmão. Para a gente ver que esse texto ele une exatamente a fé de alcançar o objetivo, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas. Une a fé com a caridade. Aquele garoto não era irmão de sangue do menino menor, era apenas irmão de rua. Eles moravam jogados na rua. Mas ele sabia que ele precisava ajudar aquele garoto. E aquilo não era um peso para ele, porque ele encarava aquele menino como seu irmão. Então, meus amigos e amigas, eu espero que a gente possa refletir sobre esses ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que a gente possa trabalhar em nós esse sentimento de fé, para que a caridade brote naturalmente, para que ela seja uma coisa espontânea, e assim que a gente possa caminhar um pouquinho que seja a cada dia em busca da nossa verdadeira e eterna felicidade. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até uma próxima vez, se Deus quiser. Boa noite.